Luísa é uma mulher de 34 anos, casada há 10 anos com André. Ela sempre foi dedicada ao marido e ao trabalho, mas uma rotina cansativa e sem grandes emoções fez com que ela se sentisse aprisionada numa vida que já não lhe dava satisfação. Luísa é uma mulher que busca entender seus próprios desejos e sentimentos, mas acaba se perdendo nas complexidades de uma paixão avassaladora. André, marido de Luísa, um homem trabalhador, fiel e previsível. Ele ama a esposa, mas está tão imerso em sua própria rotina que não percebe as necessidades emocionais de Luísa. André acredita que está oferecendo o melhor para sua esposa, sem perceber que a falta de novidade e emoção no relacionamento está afastando-os. Miguel, um homem misterioso de 38 anos, charmoso e enigmático, que Luísa conhece durante uma viagem a Salvador. Miguel desperta em Luísa sentimentos há muito adormecidos, representando tudo o que falta em sua vida: aventura, paixão e liberdade. Apesar da forte conexão entre eles, Miguel guarda segredos que tornam essa relação mais perigosa do que Luísa poderia imaginar. A noite começava a cair em Salvador, e a brisa quente que vinha do mar acariciava suavemente o rosto de Luísa enquanto ela caminhava pelas ruas históricas do Pelourinho. Era sua primeira viagem sozinha em muitos anos, uma fuga breve da rotina que já não lhe trazia mais alegria. Salvador, com sua energia vibrante e colorida, parecia oferecer a ela um refúgio, uma chance de se reconectar consigo mesma. Ao entrar em um bar à beira-mar, Luísa não imaginava que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Sentada em um canto, ela observava o movimento ao seu redor, tentando aproveitar a sensação de liberdade. Foi então que Miguel apareceu. Alto, com olhos penetrantes e um sorriso que parecia esconder mil segredos, ele se aproximou de forma casual, como se o encontro entre os dois fosse obra do destino. A conversa fluía naturalmente, e logo Luísa se viu envolta em um turbilhão de emoções que há tempos não sentia. Miguel era tudo o que André não era: imprevisível, intenso e cheio de vida. Ao lado dele, Luísa se sentia novamente desejada, viva. A música ao fundo, misturada ao som das ondas do mar, parecia embalar aquele encontro proibido. Luísa sabia que o que estava fazendo era errado, mas a atração por Miguel era irresistível. Quando ele a convidou para caminhar na praia, ela não hesitou. A noite estava estrelada e as luzes da cidade ao longe davam um ar mágico ao cenário. Miguel a segurou pela mão e Luísa sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. A tensão entre os dois era palpável. Sob o céu estrelado, eles se entregaram a uma paixão avassaladora, e por algumas horas, Luísa esqueceu completamente de sua vida em São Paulo, de André, tudo o que aprendia. Miguel era uma fuga, um sonho febril que ela não queria acordar. Mas como todo sonho, a realidade logo alcançaria. Ao amanhecer, com o sol surgindo no horizonte, Luísa se deu conta do que havia feito. O peso da culpa começou a se instalar em seu coração, mas junto com ele, uma euforia incontrolável. Pela primeira vez em anos, ela se sentia viva. Quando retornou a São Paulo, a vida real a esperava. André estava em casa, como sempre, mas algo havia mudado. Luísa não conseguia olhar para ele da mesma forma. Cada toque, cada gesto, lembrava de Miguel e da noite que passaram juntos. A culpa corroía sua alma, mas a lembrança de Miguel a mantinha presa a um sentimento de euforia. André, que sempre fora atento aos detalhes, logo percebeu que algo estava diferente. Luísa estava mais distante, menos envolvida na rotina do casal. Ele tentou se aproximar, mas cada tentativa parecia empurrá-la ainda mais para longe. Os dias passavam, e a tensão entre Luísa e André aumentava. Ela tentava agir normalmente, mas sua mente estava sempre em Salvador, revivendo cada momento com Miguel. As dúvidas começaram a surgir na cabeça de André. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. A mudança em Luísa era sutil, mas profunda, e isso o deixava inquieto. Ele começou a prestar mais atenção nos detalhes, a notar pequenos gestos que antes passavam despercebidos. Certa noite, André decidiu confrontar Luísa. Sentados à mesa de jantar, ele a olhou nos olhos e perguntou diretamente: "O que está acontecendo com você, Luísa? Você parece distante, diferente. Você conheceu alguém durante a viagem?" O coração de Luísa disparou. Ela nunca imaginou que André fosse perceber tão rapidamente. Sua mente correu, buscando uma desculpa, uma saída, mas no fundo ela sabia que não havia como escapar da verdade. A confissão foi inevitável. Luísa contou a André sobre Miguel, sobre a noite que passaram juntos e como aquilo a fez sentir-se viva novamente.
As palavras saíam de sua boca como facas, cortando o coração de André a cada frase. Ele ficou em silêncio, atordoado, incapaz de processar o que estava ouvindo. A mulher que ele amava, a mulher com quem ele planejava passar o resto da vida, havia se entregado a outro homem. André levantou-se da mesa sem dizer uma palavra e foi para o quarto. Luísa ficou sentada, sentindo-se esmagada pela culpa e pelo arrependimento. Ela sabia que havia destruído algo precioso, mas ao mesmo tempo não conseguia apagar da memória a sensação de liberdade que sentiu ao lado de Miguel. A dúvida começou a corroê-la. Deveria tentar salvar seu casamento ou se entregar à paixão por Miguel, mesmo sabendo que o preço disso poderia ser alto demais. Nos dias que se seguiram, a casa parecia envolta em uma névoa de tristeza e tensão. André mal falava com Luísa, perdido em seus próprios pensamentos, tentando entender como poderiam seguir em frente após essa traição. Ele sabia que ainda amava Luísa, mas o ressentimento era grande demais. Ao mesmo tempo, ele não podia ignorar a mudança que havia ocorrido nela, uma mudança que ele sabia que não poderia desfazer. Luísa, por sua vez, estava dividida. A lembrança de Miguel ainda ardia em sua mente, mas a realidade de seu casamento em ruínas a puxava para a terra firme. Ela sabia que qualquer decisão que tomasse teria consequências graves, e o medo do desconhecido a paralisava. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas tinha consciência de que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto Luísa tentava tomar uma decisão, André começou a investigar por conta própria. Ele queria saber mais sobre o homem que havia mexido tanto com sua esposa. Através de algumas pistas deixadas por Luísa, ele descobriu o nome de Miguel e decidiu viajar para Salvador para confrontá-lo. A obsessão de André por respostas o levou a um caminho perigoso, que o faria descobrir que Miguel não era apenas um homem misterioso e atraente, mas alguém com um passado sombrio que colocaria todos em risco. Em Salvador, André começou a seguir os passos de Miguel, descobrindo pouco a pouco detalhes de sua vida que apenas aumentavam sua desconfiança. Miguel tinha ligações com pessoas perigosas, e sua vida era cheia de segredos que Luísa jamais imaginaria. Enquanto isso, em São Paulo, Luísa começou a perceber a gravidade da situação quando recebeu uma ligação de André, avisando que estava em Salvador e que tinha descoberto coisas perturbadoras sobre Miguel. O medo tomou conta de Luísa. Ela sabia que algo muito maior estava em jogo, e sua decisão de se envolver com Miguel havia colocado todos em perigo. Desesperada, ela decidiu ir até Salvador para encontrar André e tentar resolver a situação antes que fosse tarde demais. Ao chegar na cidade, Luísa encontrou um André diferente, mais frio e determinado, mas ainda disposto a protegê-la a qualquer custo. O confronto final entre André e Miguel foi tenso e cheio de revelações chocantes. Miguel não era apenas um homem com um passado sombrio, mas alguém envolvido em negócios ilegais que agora ameaçavam a vida de Luísa e André. Eles precisavam encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Isso significava que Luísa teria que escolher entre sua paixão por Miguel e sua vida ao lado de André. No fim, Luísa percebeu que o preço da paixão fugaz havia sido alto demais. Ela quase perdeu tudo o que mais amava e entendeu que sua busca por liberdade e emoção a cegou para os perigos que a rodeavam. Decidida a reconstruir sua vida, ela escolheu ficar ao lado de André. Mas o caminho para a reconciliação seria longo e cheio de desafios. O trauma da traição e os perigos que enfrentaram juntos criaram cicatrizes profundas, mas também abriram espaço para um novo começo, mais verdadeiro e consciente. E assim, terminamos mais uma história cheia de emoção e reviravolta. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. Deixe seu comentário abaixo, eu adoro saber o que vocês acharam e suas sugestões para futuros vídeos. Até a próxima!